Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa pesquisa super interessante que está mudando a forma como a gente entende o risco para pacientes mais velhos com insuficiência cardíaca. É uma abordagem bem diferente, baseada em inteligência artificial. Então vamos direto ao ponto, né? A pesquisa toda gira em torno de uma pergunta que, olha, é muito humana e que tanto médicos quanto famílias se fazem todo dia. Por que será que alguns pacientes se recuperam super bem, enquanto outros simplesmente não? O que explica essa diferença? Para a gente começar a responder isso, primeiro a gente tem que entender a real complexidade do problema. É que a insuficiência cardíaca em pessoas mais velhas não é só um problema do coração. A pesquisa chama isso de síndrome geriátrica prototípica. O que isso quer dizer na prática? Quer dizer que é um problema muito mais complexo. A saúde do coração está ali, conectada com uma rede de outras coisas, fragilidade física, a parte cognitiva, até a vida social da pessoa. É tudo junto e misturado. E aí que está o problema, né? Os modelos que os médicos usavam até então para prever riscos, eles não foram feitos para essa complexidade toda. Eles olham quase que só para o coração, só para os dados biomédicos e acabam ignorando coisas super importantes, como a fragilidade. E tem mais, a maioria desses modelos foi criada no Ocidente, então pode não funcionar tão bem para outras populações, como a asiática, que foi onde esse estudo foi feito. Isso acaba criando um buraco, uma falha bem grande no cuidado. E foi justamente para tapar esse buraco que os pesquisadores entraram em cena com uma missão: criar um modelo de previsão que fosse muito melhor, mais inteligente. E olha, não foi qualquer coisinha não. A escala aqui é impressionante. Os dados vieram de um estudo gigantesco, feito no Japão inteiro, com mais de 9.700 pacientes em 96 hospitais. Isso dá um peso, uma credibilidade enorme para o que eles descobriram. E qual foi a ferramenta que eles usaram para dar conta dessa montanha de dados? Machine Learning, ou aprendizado de máquina. É uma forma de inteligência artificial que, basicamente, deixa o computador encontrar padrões que nós, como humanos, deixaríamos passar batido. Sabe, aqueles detalhes sutis, mas super importantes, que se perdem no meio de tanta informação. Tá, mas o que essa inteligência artificial tinha de tão diferente para ser mais eficaz? Bom, o segredo estava no que os pesquisadores colocaram na receita. E essa citação aqui da pesquisa é muito reveladora. Os próprios autores falam qual era o grande defeito dos modelos de IA que vieram antes. Eles se baseavam em dados de prontuário, sabe? Aqueles dados que não mostram como o paciente realmente se move, como ele funciona no dia a dia, no mundo real. E aqui está ele, o ingrediente secreto. Enquanto os modelos antigos olhavam para exames de laboratório, esse novo modelo incluiu 7 medições diretas da função física. E não é nada super complicado, não. A gente está falando de coisas bem simples que podem ser feitas ali do lado da cama do paciente. Tipo, medir a velocidade que a pessoa anda, a força do aperto de mão, o equilíbrio. Foram esses dados do mundo real que mostram como o corpo todo está funcionando que viraram o jogo completamente. Ok, a ideia é muito boa, mas e na prática? Funcionou mesmo? Bora ver os resultados. E olha, os números aqui não mentem. Esse gráfico compara a precisão dos modelos. Quanto mais alta a barra, melhor ele acerta a previsão. O modelo novo de IA, o tal do XGBoost, bateu 0,76. Para ter uma ideia, os modelos antigos, como a RED e o Biostat, ficavam lá na casa do 0,60. Pode até não parecer uma diferença tão grande, mas, gente, no mundo da medicina, esse pulo de 0,60 para 0,76 é gigante. Gigante. Significa que o modelo novo é muito, mas muito mais confiável para dizer quem está correndo mais risco. E esse gráfico aqui é fascinante porque ele mostra o porquê disso. É como se a gente abrisse a caixa preta da inteligência artificial para ver como ela está pensando. Cada linha é uma variável, e as que estão lá no topo são as que mais pesaram na decisão. E o que a gente vê lá em cima? Justamente as medições de função física. O índice de Bartel, que mede a independência da pessoa no dia a dia, e a pontuação SPBB, que vê equilíbrio e mobilidade. Isso prova que a função física não era só um detalhe, era um dos fatores mais importantes de todos. Tá, legal. Mas e aí? O que isso muda na vida real para médicos e pacientes? Muda que agora a gente tem clareza, muita clareza. Esse gráfico mostra o modelo funcionando na prática. Ele consegue separar os pacientes em 3 grupos bem definidos: baixo, intermediário e alto risco. Olha só a linha de cima, a do baixo risco. A grande maioria passa bem pelo primeiro ano. Agora, olha a linha de baixo, a do alto risco. A trajetória é completamente diferente. A sobrevivência é bem menor. Ter essa visão tão clara na hora que o paciente está saindo do hospital é algo que muda tudo para o planejamento.
Porque com uma ferramenta dessas na mão, os médicos conseguem saber, logo de cara, quem precisa de mais atenção. Dá para direcionar os recursos de forma mais inteligente. Ok, esse paciente aqui precisa de uma reabilitação mais forte, de um acompanhamento mais de perto. E, talvez o mais importante de tudo, permite conversas muito mais realistas e honestas com as famílias, sobre o que esperar e como se preparar para o futuro. Isso tudo leva a gente a uma reflexão final, né? Se testes tão simples como usar um cronômetro para medir a velocidade que alguém anda podem prever o futuro de um paciente com tanta força quanto os exames mais tradicionais, será que a gente não está chegando numa era em que o futuro do cuidado com o coração depende tanto de um cronômetro quanto de um estetoscópio? É uma mudança de perspectiva enorme para uma abordagem muito mais completa e, no fim das contas, muito mais humana.